Olha, e você lembra que a gente trouxe aqui o caso da morte do cabo da Polícia Militar de Pernambuco, José Maria Alexandre da Silva Júnior, de 40 anos, dentro do apartamento da ex-companheira Ellen Kelly de Lima Pedrosa, de 48 anos, em Boa Viagem, na zona sul de Recife. Na terça, a defesa dela afirmou que ela percebeu que o policial havia trocado as taças em que eles estavam bebendo energético na noite anterior à morte dele. Segundo a defesa, quando ela notou o movimento do policial, ela desconfiou de envenenamento e decidiu trocar as taças. Destrocar, no caso, né? O caso está sendo investigado como morte a esclarecer. A hipótese de envenenamento ela ainda não foi confirmada ou descartada, já que a causa da morte ainda depende aí de claros laudos periciais. A ex-companheira pode ser acusada de algum crime? É isso que a gente perguntou para a advogada Carla Boyn, que ainda nos conta como esse caso é simbólico para a gente refletir sobre a vulnerabilidade das mulheres em casos de violência doméstica. Obviamente, tem situações, e como ela estava com uma medida protetiva, que tinha já uma decisão judicial que teria que ser respeitada. E então, em princípio, ele estaria desrespeitando essa decisão. Agora, a gente trazer para uma reflexão da importância de se tratar esse caso nessa perspectiva que eu trabalho, que é poder entender o quanto as mulheres estão vulneráveis e suscetíveis a essa situação de violência, nesse contexto cultural que a gente vive, e poder ficar mais atentos e preocupados, vamos dizer assim, em abordar essa situação como uma transformação cultural e não apenas de achar uma única pessoa culpada ou não pela morte e pela essa tragédia, enfim, que não deixa de ser a morte de uma pessoa. Mesmo ela, né, se chegar numa comprovação, coisa que não tem elemento nenhum nesse sentido, e mesmo com essa comprovação, ela tem uma alegação de legítima defesa, porque ela tem todo um contexto de que ela estava sofrendo a violência doméstica, ainda assim, o encaminhamento pela justiça restaurativa seria, em paralelo, de trabalhar essa perspectiva da violência que aconteceu, podendo entender, né, qual o contexto que a gente vive, o quanto as mulheres estão vulneráveis e acontecendo esses números de feminicídios a todo momento, a gente tendo essa notícia. Então, como é que a gente pode abordar essa questão e essa violência de uma forma trazendo as pessoas para refletirem, homens e mulheres, sobre essa situação e não somente querendo encontrar uma única culpada, né, por tudo isso que aconteceu. Dúvida, a posição dela na situação de ter uma medida protetiva, ela está como vítima dessa situação, nessa linguagem de vítima e ofensor, né, nesse encaixe. Então, ela já estava com essa situação. E aí, por estar dessa maneira, se busca, então, uma punição para quem seria o culpado ou a culpada. A proposta da justiça restaurativa é, a partir desse entendimento, a gente poder dialogar e entender, numa perspectiva mais cultural, né, do porquê que as mulheres estão ocupando esse lugar, por que nós, mulheres, estamos sendo vítimas dessas situações, para que a gente consiga sair dessa armadilha que está colocada né, nesse momento, nessa cultura do patriarcado que a gente vive.